Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui recomeçar o nosso ano letivo, né? Depois de tudo isso que já aconteceu, né? Vamos retomar aqui nossas atividades, mesmo à distância, mas esperamos que vocês tenham um bom aprendizado aí, tá bom? Então espero que vocês estejam se cuidando bem aí na casa de vocês, tá? Respeitando a quarentena, tá? E então vamos aqui à nossa primeira aula, tá? Nós vamos continuar, na verdade, o nosso conteúdo, né, que a gente havia parado lá na nossa sala de aula. Nós vamos continuar aqui falando de raiz quadrada e raiz cúbica. E também vamos falar um pouco sobre potência com expoente fracionário, tá bom? Vamos lá. Então, a radiciação, né, que é a operação que a gente está começando a estudar agora, que vocês vão aprofundar mais lá no nono ano. Então, ela é a operação inversa, tá? É a operação inversa da potenciação, beleza? Então, vocês aprenderam potenciação no ano passado, no sétimo ano, alguns conceitos. A gente também já viu alguns conceitos de potenciação, né? Algumas propriedades. Agora a gente vai falar um pouco sobre raiz quadrada, beleza? Mas lembrando que a radiciação, ou então a raiz quadrada nesse caso, ela vai ser a operação inversa da potenciação, beleza? Aí olha só, a raiz quadrada de um número real, né, que é um número que existe, que a gente conhece, número real A, pode ser qualquer número, ela vai ser representada da seguinte maneira. Bom, aqui a gente tem esse símbolo, então aqui nós dizemos o seguinte, ó, é a raiz quadrada de A, beleza? E essa raiz quadrada é igual a algum número, tá bom? Bom, uma observação aqui muito importante da raiz quadrada é que esse número A aqui de dentro, ele nunca, tá, pode ser negativo, ok? Então, na raiz quadrada, o número que está aqui dentro, ele nunca pode ser negativo, beleza? Aí, olha só. O número que está dentro, a gente vai chamar ele de radicando, tá bom? É o radicando. Quando a gente calcular esse valor aqui, que vai dar o nosso número b, esse resultado vai ser a raiz que a gente encontrou, beleza? E o 2, ele é o índice, mas que 2 é esse, né? Que não está aparecendo aí na nossa representação. Esse 2 aí, pessoal, na raiz quadrada, ele não precisa aparecer, mas ele está aqui, ó, tá bom? Ele sempre vai estar aqui, só que ele não precisa aparecer, tá? Mas qualquer outra raiz com um índice maior do que 2, obrigatoriamente tem que aparecer aqui, beleza? Então, o 2, ele é o índice da nossa raiz quadrada, beleza? Mas, como eu disse, ele não precisa aparecer aqui. Então, a gente vai simbolizar a raiz quadrada desse número A apenas dessa forma, tá bom? E esse valor vai dar um número B, que vai ser a raiz de A. Ou então, ou melhor, a raiz quadrada do número A, beleza? Olha só. Então, a raiz quadrada, tá, de um número real A, é um número não negativo que, elevado ao quadrado, tem como resultado o nosso número A, beleza? Olha aqui o exemplo, ó. Aqui a gente tem a raiz quadrada de 225. Qual é a raiz quadrada de 225? É 15. Por quê? Porque 15 ao quadrado, ou seja, 15 elevado ao quadrado, vai dar 225. Aí eu pergunto, quem é o nosso número A nesse caso? O A é o que está dentro, então está aqui, ó. E o B é isso aqui. Então, a raiz quadrada
225 é 15. Por quê? Porque 15 elevado ao quadrado vai dar 225. Beleza? Olha aqui um outro exemplo. Ó. A raiz quadrada de 0,16 é igual a quanto? A 0,4. Por quê? Porque 0,4 elevado ao quadrado vai dar 0,16. Entendeu? Então, a raiz quadrada de um número é o número que, quando elevado ao quadrado, vai dar o valor que está aqui dentro. Beleza? Olha outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 16 sobre 49. Bom, aqui como é que a gente calcula isso? Você calcula a raiz quadrada do número que está em cima, que dá 4, e calcula a raiz quadrada do número que está embaixo, que dá 7. Então, a raiz quadrada de 16 sobre 49 é 4 sobre 7. Por quê? Porque 4 sobre 7 é elevado ao quadrado. Aqui nós temos uma fração, né? Então, calcula o 4 ao quadrado, que dá 16, e 7 ao quadrado, que dá 49. Então, deu o mesmo resultado do que está aqui dentro. Beleza? Então, esse valor aqui vai ser a raiz quadrada de 16 sobre 49. Beleza? Aí aqui a gente tem algumas raízes exatas, tá bom? Para vocês já irem gravando aí vocês. Então, ó, a raiz quadrada do número 1 é o próprio 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é igual a 1. Beleza? Olha só, a raiz quadrada do número 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Beleza? A raiz quadrada do número 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. E assim por diante, ó. A raiz de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. A raiz de 25 é 5. Raiz de 36 é 6. Raiz de 49 é 7. Raiz de 64 é 8. Raiz de 81 é 9. A raiz de 100 é 10. E assim por diante. Entendeu? Então, já vai gravando isso aí. Aí, olha só. Quando a gente extrai a raiz quadrada de um número racional e obtemos um número racional positivo ou nulo, dizemos que a raiz quadrada ela é exata nos números racionais. O que isso quer dizer? Que se você calcular aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 36, vai dar 6. Esse 6 aqui, ele é positivo, certo? Então, se ele é positivo, ela é exata, tá bom? Então, tá aqui o número. E aí, esse número aqui, ele pertence aos números racionais. Então, essa raiz aqui, ela é exata nos números racionais, beleza? Agora eu pergunto, qual é a raiz quadrada de 0? É o próprio zero, certo? Por quê? Porque 0 ao quadrado vai dar 0. Tranquilo? Então, vamos passar aqui. Bom, aí agora vem a nossa interpretação geométrica, pessoal. O que isso quer dizer? O que significa geometricamente a raiz quadrada, certo? É o seguinte, ó. A gente sabe que se a gente tem aqui um quadrado de lado L, tá? Ou seja, vamos supor que aqui seja 2 metros. Então, nós temos um quadrado de lado de 2 metros, beleza? Aí eu pergunto, qual que é a área desse quadrado? Aí você aprendeu que para calcular a área de um quadrado, então a área de um quadrado, basta pegar o lado e elevar ao quadrado, certo? Você já aprendeu isso no 6º ano. Beleza, então se o lado aqui mede 2, então a área dele seria o quê? Seria 2 ao quadrado, que dá 4 metros quadrados de área, beleza? Ótimo. Agora, vamos imaginar que você não conheça a medida do lado do quadrado. Mas você conhece
a área dele. Tá certo? Vamos imaginar que você sabe que a área aqui é 4 metros quadrados. Aí eu pergunto, qual a medida do lado do quadrado? Tá? Desse quadrado aqui que tem área de 4 metros. Bom, você pensa comigo, ó, se a área dele é 4 metros quadrados, então você está se perguntando o quê? Qual que é o número, tá, que é elevado ao quadrado aqui? Qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar 4? Ah, só pode ser o 2. Então, o lado do quadrado que tem área de 4 metros quadrados é igual a 2 metros. Beleza? Só que observa uma coisa, que 2 é exatamente a raiz quadrada de 4, certo? Então, o que significa? Mas olha só, o 2 é o quê? Não é o lado? Tá aqui. Então, o lado é 2. E o 4? O 4 não é a área. Então, gente, para você descobrir o lado de um quadrado sabendo a área dele, basta você calcular a raiz quadrada da área. Então, a interpretação geométrica aqui da raiz quadrada é o seguinte, que quando você calcula a raiz quadrada de um número A, você está encontrando a medida do lado de um quadrado, cuja área é A. Olha aqui um exemplo, ó. Qual é a medida do lado de um quadrado cuja área é 169 metros quadrados? Então, a gente já viu aqui que o lado, para você calcular a medida do lado de um quadrado, basta fazer o quê? Calcular a raiz quadrada da área. Então, o lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada da área desse quadrado, certo? E quanto que é a área desse quadrado? Ele disse que é 169. Então, vou calcular a raiz de 169. Então, eu te pergunto, qual que é a raiz quadrada de 169? Ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado da 169? Bom, esse número só pode dar 13. Então, o lado do quadrado tem 13 metros. Beleza? Então, olha só, a interpretação geométrica da raiz quadrada é justamente essa. Que quando você calcula a raiz quadrada de um número, tá? Você está encontrando a medida do lado de um quadrado que tem a área indicada por esse número. Então, por exemplo, vamos ver aqui outro exemplo, olha só. Vamos supor que eu pergunto a vocês, qual que é a raiz quadrada de 36? É 6, beleza? Ótimo. Então, o que isso aqui está significando? Que se você tiver um quadrado cuja área do quadrado é 36, então a medida do lado dele tem que ser igual a 6. Entendeu? Então, ou então, por exemplo, se você pegar a raiz quadrada de 81, dá 9, certo? Beleza. Então, o que isso aqui significa geometricamente? Significa que se você tem um quadrado cuja área desse quadrado é 81, tá? Pode ser metros, centímetros quadrados. Então, o lado desse quadrado tem que medir 9. Então, veja, a área está aqui. Então, ó, está aqui dentro. O lado vai ser o resultado da raiz quadrada. Beleza? Ficou claro aí? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Aí vem o seguinte, ó. Vem a raiz cúbica agora. Bem tranquilo, tá? Bom, de um modo geral, gente, para um número A racional, a raiz cúbica desse número A, nós vamos indicar da seguinte maneira. É quase igual à raiz quadrada. Então, a gente tem aqui a raiz
o número A, que é o nosso radicando. E como eu disse, como aqui o número aqui é 3, ele tem que aparecer. Então aqui, ó, o 3 significa raiz cúbica. Quando é 2, é raiz quadrada, beleza? Então aqui nós temos o quê? A raiz cúbica do número A, beleza? E o que ela é? Ela é um número que elevado ao cubo resulta em A. Olha aqui um exemplo, ó. Extrair a raiz cúbica de um número racional qualquer é a operação inversa de elevar esse número ao cubo. Ou seja, ó, 5 elevado ao cubo é igual a 125, beleza? Então, quer dizer o quê? Que a raiz cúbica de 125 é 5. Beleza? Então, ó, olha só. Observe que não é necessário que esse número seja positivo ou nulo. Ou seja, na raiz cúbica, gente, o número que está dentro, ele pode ser negativo. Beleza? Então, aqui, ó, esse aqui pode ser negativo. Agora, lembra, na raiz quadrada não pode, tá bom? Mas aqui, como aqui o índice ele é ímpar, aí nós vamos poder colocar um número negativo aqui dentro. Olha aqui um exemplo, ó. Eu quero calcular a raiz cúbica de menos 27. Ou seja, o que eu estou procurando? Estou procurando qual é o número que elevado ao cubo me resulte em menos 27. Então esse número é quem? É o menos 3. Por quê? Porque menos 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos. Beleza? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Pronto. Olha aqui outro exemplo. A raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Porque 10 elevado ao cubo vai dar 1000. Outro exemplo, ó, raiz cúbica de 0,008. Então, isso aqui vai dar quanto? 0,2. Por quê? Porque 0,2 elevado ao cubo vai dar 0,008. Tranquilo? Outro exemplo. Raiz cúbica de 8 sobre 343. Bom, calcula a raiz cúbica de 8, que vai dar 2. Calcula a raiz cúbica de 343, que vai dar 7. Então, a resposta vai ser 2 sobre 7. Por quê? Porque 2 sobre 7 elevado ao cubo vai dar 8 sobre 343. Tranquilo? Bom, esse número que você encontrar nem sempre é um número racional, tá bom? Na raiz cúbica. E qual é a interpretação geométrica, né? Olha só. Como fala raiz cúbica, então já dá uma ideia de cubo, né? Já vem na cabeça a ideia do cubo. E exatamente essa. Então, se lá na raiz quadrada a gente tinha um quadrado, né? Quadrado. Na raiz cúbica a gente vai ter um cubo. E aqui é o seguinte. Imagina que esse cubo aqui tem a aresta medindo 3 centímetros. Por exemplo, 3 centímetros, 3 centímetros. Aí eu pergunto, qual que é o volume desse cubo? Bom, vocês aprenderam que a calcular o volume de um cubo, basta pegar a aresta desse cubo e elevar o cubo, né? Então aqui a aresta mede 3, então 3 elevado ao cubo, que vai dar 27. Beleza? Ótimo. Então o volume desse cubo aqui é 27 centímetros cúbicos. Tranquilo? Agora vamos imaginar que você não sabe a medida da aresta, mas você sabe que o volume desse cubo é 27 centímetros cúbicos. E você quer saber quanto que mede a aresta, sabendo apenas o volume desse cubo. Então, olha só. Para saber o volume, a gente pega a aresta e eleva ao cubo, certo? Então, fazendo isso, a gente encontra o volume. Mas se eu conheço o volume e eu quero saber quanto que dá a aresta,
o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o caminho inverso, né? Ou seja, se para poder calcular o volume eu calcular a potência de 3, então, e para saber a aresta, então vou fazer o que? A operação inversa da potência, que é a raiz cúbica. Então, a aresta do cubo vai ser então a raiz cúbica do volume. Ou seja, no nosso exemplo aqui, a aresta vai medir o quê? Vai ser a raiz cúbica de 27. E qual que é a raiz cúbica de 27? É 3. Por quê? Porque 3 ao cubo vai dar 27. Beleza? Então, a interpretação geométrica da raiz cúbica é justamente essa, que é semelhante à ideia da raiz quadrada. Se para calcular o volume você calcula a potência elevada ao cubo, então, para calcular esta, você tira a raiz cúbica do volume, beleza? Então, por exemplo, quando você calcula a raiz cúbica de 8, dá quanto? Dá 2. O que isso significa? Significa que se você tem um cubo cujo volume é 8, então quer dizer que a aresta desse cubo mede 2. Se você calcula, por exemplo, raiz cúbica de 125, então esse aqui vai dar 5. O que significa? Significa que se você tem um cubo cujo volume é 125, aqui é o volume, então a aresta desse cubo tem que medir 5, beleza? E aí pode ser qualquer unidade, 5 centímetros cúbicos, 5 centímetros, 5 milímetros, depende da unidade, tá bom? Olha aqui o exemplo, ó. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é 216 centímetros cúbicos? Olha, a gente acabou de ver que para calcular a aresta sabendo o volume, basta calcular a raiz cúbica do volume. Então, a aresta aqui vai ser igual a raiz cúbica do volume. E quanto que é o volume? O volume é 216, então vou trocar. Vai ser raiz cúbica de 216. Que dá quanto? Vai dar 6. 6 o quê? Centímetros, porque o volume foi dado em centímetros cúbicos. Beleza? Então, essa é a interpretação geométrica que você deve entender. Quando você calcula a raiz cúbica de um número, você está encontrando a medida da aresta de um cubo cujo volume é esse número que você está utilizando. Beleza? Bom, aí vem agora a potenciação, pessoal, com expoente fracionário. Então, até agora a gente tinha visto a potenciação com expoente negativo, certo? A gente viu isso. Agora vamos ver com ele fracionário. Então, olha só, considere a potência 9 elevado a 1 sobre 2, certo? Agora veja o que acontece se a gente elevar esse número ao quadrado, ou seja, vou pegar 9 elevado a 1 sobre 2 e elevar isso aqui ao quadrado, beleza? Bom, aí a gente viu a propriedade de potência, o quê? Que quando eu tenho potência de potência, que a gente faz com o expoente, multiplica. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 2. Bom, 2 vezes 1 dá 2, vai ficar 9 elevado a 2 sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então 9 elevado a 1 dá 9. Então, olha só. 9 elevado a 1 sobre 2 é um número que elevado ao quadrado resulta em 9. Tá certo? Então, considerando que 9 elevado a 1 sobre 2 é um número positivo, ele corresponde à raiz quadrada de 9. Beleza? Ou seja, 9 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9. Beleza? Ou seja, se eu tivesse aqui 8 elevado a 1 sobre 2,
isso aqui é a mesma coisa que eu pegar a raiz quadrada de 8. Beleza? Por quê? Porque se eu pegar esse número aqui ao quadrado, isso aqui vai dar 8. Entendeu? Então, e lembra que a raiz quadrada de um número é um número que elevado ao quadrado vai dar o número aqui de dentro? Então, isso aqui é a raiz quadrada de 8. Por exemplo, 3 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, 8 elevado a 1 terço. Olha só, agora mudou. Então, elevado ao cubo. Então, elevando aqui ao cubo vai dar o quê? Multiplica os expoentes, né? 1 terço vezes 3 está aqui, multiplicando. Então, vai ficar 3 sobre 3, que vai dar 1, que deu 8. Então, veja que 8 elevado a 1 terço, quando eu elevar ao cubo, vai dar 8. Então, lembra o que é a raiz cúbica? A raiz cúbica de um número é um número que, quando elevado ao cubo, vai dar o que está dentro. Então, aqui a gente pode concluir que 8 elevado a 1 terço elevado ao cubo resulta em 8. Então, 8 elevado a 1 terço vai ser exatamente igual à raiz cúbica de 8. Então, aqui, ó, quando era 1 sobre 2, certo? Era a raiz quadrada. Agora, como é 1 sobre 3, vai ser a raiz cúbica de 8, tá certo? Por exemplo, 3 elevado a 1 terço. Então, se aqui embaixo é 3, então vai ser raiz cúbica, beleza? Vai ficar assim, raiz cúbica de 3, tá bom? Então, quando você tem uma potência com expoente fracionário, você pode transformar ela numa raiz quadrada ou raiz cúbica ou qual que seja, tá bom? Vamos ver isso aqui agora. Então, de um modo geral, tá bom? Se a gente pegar um n variando de 2, 3, 4, 5, qualquer número que seja positivo e natural, então a gente pegar a potência a elevado a 1 sobre n e elevar a n, vai dar exatamente igual ao número a. Então, qualquer potência do tipo a elevado a 1 sobre n vai ser exatamente igual à raiz de índice n desse número a. Ou seja, se eu tiver aqui 2 elevado a 1 terço, ora, o n é 3, então vai ficar raiz cúbica de 2, beleza? Se eu tiver aqui 3 elevado a 1 sobre 4, ora, aqui é 4, então vai ficar raiz quarta de 3, beleza? Então, se eu tiver 2 elevado a 1 sobre n, isso aqui vai ser a raiz n de 2, tá bom? Então, guarda isso aí. A potência com expoente fracionário, na verdade, ela é uma raiz de algum índice, tá bom? Ou seja, se eu tiver aqui 5 elevado a 1 sobre 2, se aqui embaixo for 2, é raiz quadrada. Se eu tiver 5 elevado a 1 sobre 3, aqui embaixo é 3, então vai ser raiz cúbica. Se eu tiver 5 elevado a 1 sobre 4, aqui embaixo é 4, então vai ser raiz quarta. Tá bom? Então, grava isso aí, bem tranquilo, tá bom? E então, agora vamos mudar um pouquinho. Aqui em cima agora eu tenho 2 terços, olha, embaixo eu tenho 3, então raiz cúbica, e em cima eu tenho 2. O que vai mudar? Vai mudar o seguinte, olha, o número que está em cima, ele vai ficar aqui no expoente do 8, e o que está embaixo vai ficar no índice da raiz, tá bom? Então é o seguinte, olha, aqui 8 elevado a 2 terços, tá bom? É a mesma coisa que 8 elevado a 2 vezes 1 terço. E aqui a gente tem o seguinte, ó, é multiplicação, então eu posso fazer o quê? Posso botar 8 ao quadrado elevado a 1 terço. Bom, a gente sabe que 8 elevado a 1 terço é raiz cúbica, então tá aqui, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Pronto. Observe uma coisa, que o que estava em cima, ele ficou aqui no expoente do 8, tá vendo?
e o que estava embaixo ficou na raiz, tá certo? Então, se você tiver, por exemplo, 3 elevado a 2 terços. Então, esse aqui é o seguinte, ó, o que está dentro vai ser o seguinte, ó, o que está em cima vai ficar 3 elevado ao que está em cima, então 2 aqui, e o que está embaixo vem para cá, tá bom? Como é que eu sempre falo? Falo o seguinte, ó, o 2 está no sol e o 3 está na sombra. O que eu faço agora? Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, beleza? Então tá aqui, ó. Tá no sol, vem para a sombra aqui dentro. E quem está na sombra vai para o sol, beleza? Então aqui, de modo geral, né, se a gente pegar um número m qualquer, variando de 1 até qualquer número aí, então se eu tiver uma potência do tipo a elevado a m sobre n, então isso aqui na verdade pode ser transformado numa raiz de índice n com esse número elevado a esse outro expoente. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 quartos. Então, o que eu faço? O A, aqui quem é o nosso A? O A é o 2. O M é o 3 e o N é o 4. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz de índice 4 de 2 elevado a 3. Beleza? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 3 elevado a 2 quintos, vai ficar raiz quinta de 3 elevado a 2, tá bom? Então, só fazer essas manipulações aí, tá bom? Não tem nenhum problema, bem tranquilo. E aqui, para finalizar, a gente tem um exercício. Aí eu quero que vocês façam no caderno, né, acompanhando aí. Esse aqui é um exercício do próprio livro de vocês, que é o exercício 66. Escreva a raiz correspondente à potência de cada item e calcule o valor dela. Então, o que ele quer aqui? Quer que a gente escreva isso aqui em forma de uma raiz e calcule o valor. Então, aqui, ó, aqui embaixo é 4 e em cima é só 1. Então, vai ser raiz quarta de 81 elevado a 1, que é o prova de item 1, certo? Bom, aí eu pergunto, qual que é o número que é elevado a 4 de 81? Bom, só pode ser 3, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, de novo, aqui embaixo é 5 e em cima é 1. Então fica raiz quinta de menos 32 elevado a 1, que é o próprio menos 32, beleza? Quando for 1, em cima aqui, pessoal, não precisa colocar o no expoente, tá bom? Só quando for de 2 para cima, como a gente vai ver daqui a pouco. Aí, olha só. Qual é o número que é elevado a 5 dá menos 32? Só pode ser o menos 2. Beleza? Aqui, ó, 0,001 elevado a 1 terço. Então, de novo, ó, raiz, como aqui é 3, fica a raiz cúbica de 0,001. Bom, isso aqui, qual é o número que é elevado ao cubo da 0,001? Só pode ser 0,1. Beleza? Agora aqui, ó, em cima é 3, está no sol, embaixo é 2, está na sombra. Então vai ser o que? Raiz quadrada de 4 elevado a 3. Bom, quanto que é 4 elevado a 3? 64. Então vai ficar raiz quadrada de 64. Que dá quanto? Dá 8. Beleza? Olha aqui, ó. Tá no sol e aqui tá na sombra. Então vai ficar o que? Raiz quinta de menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Então vai ficar raiz quinta de menos 1. Qual é o número que é elevado a 5 dá menos 1? É o próprio menos 1. Beleza? Eu vou deixar com vocês esse último exercício aqui, para vocês treinarem o que a gente já viu, tá bom? Se você ficou com alguma coisa de dúvida aí, tenta ver o vídeo de novo, a parte que você está com dúvida. Se você não conseguiu entender, anote a sua dúvida e a gente se vê no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Estudem bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira videoaula, tá? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom?
Então até lá, bons estudos, fique com Deus.